Bom dia a todos que nos recebem em seus lares nesse momento, nessa manhã de domingo. Estamos aqui a convite da Keilinha, mas da equipe do André Luiz. Então, antes de iniciarmos nossa reflexão dessa manhã de domingo, passar alguns recados para aqueles que estão nos recebendo. As palestras presenciais, obedecendo o número de limitação da casa, e todos os itens que são pedidos no protocolo, né? Então, aos domingos e quintas-feiras, a casa está com palestras a partir das 19 horas. Na terça-feira, tratamento espiritual a partir das 14 e também o tratamento na quinta-feira a partir das 18h30. Então, antes da nossa reflexão, nós vamos fazer uma oração na abertura, né? Vou pôr aqui uma musiquinha para a gente concentrar. Aqueles que quiserem fluidificar a água, então que nesse momento ponham um recipiente com água, se preparem, né? O ambiente. Então, convido a todos nesse momento a serenar os olhos, elevando o pensamento ao nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, aos bons espíritos que trabalham incessantemente para nos auxiliar. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e justiça, a Ti agradecemos, Senhor, por mais esse despertar, por mais essa manhã abençoada, que concedeu a cada um de nós a oportunidade de recomeçar a nossa jornada, o nosso trabalho, a nossa dedicação, buscando cada um de nós em nosso tempo, entender o propósito da vida, as palavras do nosso irmão maior, através do seu Evangelho de amor. Ajuda-nos, Mestre, a compreender aquilo que nos deixastes. Ajuda-nos a pôr em prática tudo o que nos projetamos no plano espiritual. Aqui nos encontramos nesse momento, nossos corações aflitos, ansiosos, felizes, amargurados, preocupados, mas sedentos pelo Teu amor, pela Tua luz. Envolva cada um de nós, os nossos lares, os nossos entes queridos, os nossos amigos, mas também aqueles que temos dificuldades em nossa jornada, sejam eles no plano espiritual ou no plano físico. Que o Teu Evangelho, Senhor, possa envolver-nos na Tua infinita luz, confortando cada um de nós, mas acima de tudo, fazendo despertar em nós convite para caminhar um pelo outro. Muito obrigado, Mestre, Senhor conosco, agora e sempre, que assim seja. Então, meus amigos, o tema proposto para amanhã, para esta manhã de domingo, está no Evangelho, capítulo 17, Sede perfeitos, né? A parábola do semeador. Onde nós vamos encontrar Jesus, mais uma vez, aproveitando o momento, para ensinar aqueles que se cercavam dele. Viajores, pessoas da comunidade, mas principalmente os seus apóstolos. Aqueles que ele escolheu cuidadosamente para semearem seus corações o seu jugo, os seus ensinamentos, a lei maior do Criador, que é amar. Então nós vamos encontrar Jesus se utilizando de palavras bem simples, mas palavras que no decorrer do tempo que viria, até chegarmos a nós, que fariam muito sentido na atualidade. Ali ele começa dizendo que o semeador saiu a semear. E nós vamos ver que há 4 momentos nessa semeadura que Jesus fala ali, que ele aborda.
Ele fala em momentos em que nessa jornada que cada um de nós percorremos, que ele percorre ali, algumas sementes que ele semear vão cair pelo caminho e vão se perder. Outras vão cair no meio de pedras, até vão germinar, mas por não encontrar uma terra para se fixarem as raízes, também vão se perder. Outras sementes vão cair no meio dos espinhos e vão ser sufocadas. E por fim ele vai falar daquelas sementes que ele vai semear e que vai encontrar terras férteis. Mas que mesmo essas terras férteis vão produzir em quantidades diferentes. Jesus usa palavras, exemplos da semeadura, do campo. E hoje aqui estamos. Mais de 2000 anos se passaram. E me lembra duas passagens de Simão Pedro, em que Jesus tão cuidadosamente começa a semeadura naquele terreno fértil que ele sabia que Simão carregava por trás de todos aqueles questionamentos, indagações que viravam encher, ele estava com Jesus, E o primeiro momento que me veio à memória foi quando Jesus se encontra em uma casa com Pedro e 4 homens, que é homens de má vida, que é conhecido no Evangelho como os 4 homens de má vida, os 4 homens publicanos. E Jesus então vê aquele momento como uma oportunidade de começar a sua semeadura da maior lei de Deus no coração de Simão, de Pedro. Então Jesus já havia recebido um chamado para socorrer uma outra pessoa, fazer um atendimento fraterno, Então pede a Simão que ampare aqueles homens com a verdade. Para Simão, a verdade naquele momento era expor aquelas pessoas diante daquele público, dizendo o que cada um daqueles homens havia feito ou fazia na sociedade. Simão entende que ele deveria trazer a verdade da vida deles à tona. Aqueles homens que haviam chegado cheios de esperanças, cheios de alegria, em busca daquele Cristo, daquelas palavras consoladoras de Jesus, cheias de esperança, renovadoras. Simão então começa a expô-los, dizendo o que cada um fazia ou tinha feito. E no momento final ali, onde Simão usa o bastão da verdade para puni-los, já deixado eles tristes, quase chorosos, Humberto Campos diz que Jesus entra na casa novamente, vê aquela cena, não recrimina Simão, ele aproveita aquela oportunidade, convida aqueles homens que foi até ele para se sentar à mesa com ele. E vai esclarecê-los, então, vai ampará-los com a verdade. Mas uma verdade que nós temos que pensar do futuro. Jesus explica para aqueles homens, assim como explica para nós, expõe para eles, como é bom a gente procurar a cada dia, a cada despertar, a cada recomeço, fazer diferente, ser diferente, começar essa renovação, mudar os nossos hábitos, as nossas ações, as nossas atitudes, aproveitar o dom da palavra para levar palavras de aconchego, de carinho, de esperança, de amor, de perdão, de caridade. Praticar a caridade. Jesus renova de novo as esperanças daqueles homens que já tinham consciência com o seu juiz do que eles já tinham feito na sociedade, a dor que eles carregavam dentro deles. E assim somos nós, os publicanos da atualidade, os apóstolos da atualidade, os semeadores da atualidade. Nós temos tudo isso em nós. Nós temos momentos em que nós estamos semeando, nós temos momentos em que nós estamos transgredindo as leis divinas, nós temos momentos em que nós temos que levar o Evangelho
a todos aqueles que estão conosco. Então tudo isso está dentro de nós. O publicano, o semeador, o apóstolo, o aprendiz, porque tudo isso nos leva num caminho só, nos leva de encontro com o Criador. E aí vale lembrar mais uma vez, acho que o pessoal está cansado da questão 132, Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual é o propósito da encarnação. E a espiritualidade fala em dois ali, Um nos levar a essa evolução, a essa transformação, a essa mudança, a essa renovação do nosso espírito. Purificar esse emaranhado de sentimentos que está aqui dentro de cada um de nós nesse momento. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ignorância, a esperança, o amor, o perdão, o carisma que todos nós temos capacidade de levar. Mas tudo isso está misturado e muitas das vezes nós não sabemos como lidar com isso. Muitas das vezes o orgulho, o egoísmo ainda fala mais alto e nos impede de aproveitar esse momento, o tempo que Deus nos deu. Por exemplo, já agradecemos o despertar? O abrir dos olhos de hoje? Esse convite do Pai, de Jesus, para recomeçar a semeadura. Porque Jesus veio e se pôs como o maior semeador. Mas no final da sua jornada, ele pede aos seus discípulos que levasse essas sementes por todos os cantos do mundo. E aí nós vamos chegar na segunda passagem que me veio na memória. O momento final de Simão Pedro em Roma, caminhando para o seu martírio, já depois dos 80 anos, cabelos brancos, fazendo aquela mesma caminhada que Jesus fez enquanto ia para ser crucificado. E Humberto Campos diz que em determinado momento ali, no meio daquela multidão, algumas mulheres chorando, crianças chorando, que até os soldados, a maioria, o respeitavam. Simão eleva o pensamento aos céus e compreende o propósito da Boa Nova, do Evangelho do Cristo. Simão então roga a Jesus que envie corações mais bem preparados, corações mais jovens, que envie novos discípulos para continuar esse trabalho. E aí nós vamos chegar em nós. Há mais de 150 anos temos aí a doutrina dos Espíritos fazendo reviver em nosso íntimo, nada mais isso do que o que Jesus nos ensinou lá atrás, aguardando o momento, essa semente que Jesus falou que iria mandar, nos enviar, o Consolador prometido, aguardando o momento, o amadurecimento daqueles que estavam aqui, que estão aqui, para compreender mais essa semeadura, mais essa parábola dele, Essa doutrina espírita que nos faz transcender ao materialismo, a deixar essa visão material que tudo acaba-se quando o corpo cessar a vida física aqui, e que nos faz ver que todos nós estamos interligados. E que todos, independente do caminho que segue, da semeadura que está fazendo, do entendimento que nós temos do Evangelho do Cristo, que é disso que essa parábola vai dizer, 4 momentos diferentes, 4 momentos de entendimento da criatura, do Espírito, da criação divina, da obra do Pai, que cada um tem um momento de aprender, que tem aqueles que vão ouvir falar de Jesus, mas ainda não vai dar muita importância, que tem aqueles que vão ouvir falar sobre Jesus, do seu Evangelho, vai se encher de alegria, como aqueles 4 publicanos, mas diante da primeira dificuldade, que às vezes é um semelhante, que vai fazer uma crítica, é eu que não gosto do fulano, eu desisto daquilo. Mas também vai ter aquele que se enche da esperança, da expectativa, mas quando fala, olha, a mudança depende de você, ainda prefere as coisas mundanas,
ainda damos mais valor às coisas que a matéria nos oferece, ao dinheiro, à bebida, ao sexo, e poderíamos enumerar N fatores. Mas também que há aqueles que o coração, que o terreno já está fértil, mas que vão também produzir, vão ter entendimentos diferentes. E nesse caminho daquele que entende, daquele que se renova, daquele que se enche de expectativa, daquele que produz em qualidades diferentes, estamos nós. Porque nós somos os atuais apóstolos, nós somos os atuais semeadores, aprendizes do semeador maior. Nós somos os atuais publicanos, com as consciências pesadas, com os corações aflitos, que diante dos obstáculos que a vida impede, se revolta com o Criador, se revolta com o semelhante, se revolta com a vida, não encontra propósito na vida. E o propósito maior de tudo isso é a lei maior, amar. Não é nem o amor, porque o amor é um sentimento que deriva dessa lei maior. Amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Aprender a conviver nesse dia a dia com o filho, com o marido, com o vizinho, com o colega de trabalho, com aqueles que estão na sociedade. Olhar para o semelhante e não lançar sementes de vingança, de ódio, de raiva. E isso é muito comum hoje em nossa sociedade. Recentemente tinha um vídeo circulando pela nossa sociedade, onde nós não sabemos o porquê da ação daquele semelhante. As pessoas gritavam em volta, atira, bate, faz isso, faz aquilo. Viemos a ver pessoas dando chute, choque, não estamos julgando ninguém, mas apenas convidando uma reflexão. Quando você pensa naquela multidão em volta daquele semelhante, me fez lembrar Jesus na sua caminhada. Alguns xingavam, atiravam pedra, chicoteavam, pediam a sua morte, e também vimos aquilo naquele vídeo. Isso nos mostra ainda o quanto muitos de nós, ainda estamos cegos para essas sementes que Jesus semeou. Essas sementes que caem pelo caminho, são esturricadas pelo calor, pela ignorância, pela raiva, pela ira. Essas sementes que caem no meio de pedras, mas que no primeiro momento da dificuldade nós preferimos aquilo que é mais conveniente. Os espinhos do orgulho, da ignorância, ainda sufocando o Evangelho do Cristo. E aí nós não compreendemos o porquê da minha dificuldade nos relacionamentos, porque esse é o grande propósito da obra do Criador, nos relacionarmos. Porque quando nós pensamos em relacionamento, como está o nosso relacionamento com Deus? Como está o meu relacionamento com o Criador? Como está o meu relacionamento com Cristo? Ah, Gustavo, eu não sei. Bom, eu também não. Mas vamos fazer uma reflexão, vamos mergulhar dentro de nós, vamos deixar a hipocrisia de lado, e independente se eu sou espírita, católico, evangélico, budista, protestante, vamos pensar nos preceitos do Cristo. Como está o meu relacionamento com o meu semelhante? Pense nesse momento. Como está o seu relacionamento com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com o vizinho, com o colega de trabalho, com seu patrão, com você mesmo? Como está o relacionamento? Então, se não tiver nada bem, o nosso relacionamento também com Deus não está nada bem. Porque o nosso relacionamento só vai estar bem com o Criador se estiver bem com aqueles que caminham conosco.
Nós temos que ter mais fé, mais confiança nos dias futuros. Quando a gente fala em dias futuros, Jesus não falava para aqueles 4 publicanos do amanhã, aqui na terra, mas de vidas futuras, de futuras encarnações e reencarnações no planeta Terra ou em outras moradas. Jesus falava de um futuro. Nós temos que deixarmos de ser muito imediatistas, que talvez seja esse o nosso grande problema. Quando a gente fala de dor, de sofrimento, de percas materiais, de perca de um ente querido, que é o que nós estamos vivendo ainda em maior número agora, de relacionamentos afetivos que se desfazem, onde alguns depositam no outro toda a sua expectativa, e quando o outro não corresponde, se revolta, se acha no direito de se vingar, de caluniar nas redes sociais. O que eu estou semeando? O que nós estamos semeando? Porque nós somos responsáveis por aquilo que nós semeamos nos corações que caminham conosco. Palavras, ações. Eu tenho dificuldade, você tem dificuldade. Só que enquanto não abrirmos a porta e deixar Jesus entrar, porque ao nosso lado ele sempre esteve. E ele tem calma, ele tem paciência, ele tem compreensão. Assim como teve com Simão, que quando ele dá lá a primeira tarefa para ele de amparar os publicanos, Simão não compreendia isso. E quando Simão está caminhando ali no momento final da sua jornada aqui na Terra, ele já tem essa compreensão. Alguns de nós vão alcançar essa compreensão ainda nessa vida, mas a maioria de nós ainda tem que trabalhar para desfazer das sementes que são infrutíferas. Outro dia eu estava reparando como a natureza é bela. Estação após estação, as plantas se renovam. Tem estação que elas parecem que estão mortas. Perderam a sua beleza, perderam o verde, mas de repente, em questão de horas, de dias, aquilo se modifica. Novos brotos surgem, novas flores nascem, novos frutos são produzidos. Nem todos vão chegar a alimentar. Nem todos vão conseguir produzir num número grande. Acho que é por isso que ele se coloca no lugar de o madeiro verde, né? A natureza que enfrenta as estações, o frio, o calor, a ausência de água, parece que morre. Nós parecemos que morremos quando as dores vêm, quando as aflições batem. Mas o que nós não podemos esquecer é que Jesus diz que, independente do momento, seja útil, ofereça algo de bom, jogue uma semente boa. Não importa o tamanho da sua dor, do seu sofrimento, ouça, ceda o ombro amigo, estenda a mão, leve um sorriso, um abraço, alimente alguém, seja fisicamente ou espiritualmente. Acenda a luz do seu semelhante, abaixe a sua, que foi isso que Jesus veio fazer aqui. Jesus pega a sua luz, diminui e eleva de todos aqueles que estão à sua volta. Jesus que na cruz ainda semeia, lança uma semente. Mesmo na dor ali crucificado, aos olhos do homem, sofrendo as piores agressões, Jesus não reclama, Jesus continua amparando, Jesus intercede por nós, pedindo ao Pai o perdão e lança a semente do perdão. E ainda diz: perdoe-os, Pai, porque não sabem o que fazem, porque ainda somos aprendizes,
porque ainda estamos mergulhados na ignorância, na vaidade, na arrogância. Mas cada um de nós tem sementes gigantescas aqui dentro. Perdão, amor, caridade, indulgência, benevolência. Mas como que eu vou traduzir isso? Através de um bom dia. De um bom dia cheio de energia. Através do ouvir, do abraço. E isso é possível fazer no dia a dia. Vamos pensar nessa manhã de domingo. Quantos bons dias já demos? Quantos obrigados já falamos? Quantos eu te amo já dissemos? Quantos perdão nós já pedimos? O que nós estamos fazendo do nosso tempo? Porque todos nós vamos voltar para casa. E todos nós, voltando lá no 132, está aqui para ascender, para crescer. Mas na segunda metade da resposta dos Espíritos, eles dizem a Kardec que Deus espera de cada um de nós que nós encontremos o caminho, que nós encontremos os meios dessa ascensão, desse crescimento. É como se nós tivéssemos um embornal cheio de sementes aqui do lado. Jogá-las, semeá-las, irrigar aquele solo, preparar aquele solo, cultivar aquele solo, cuidar daquele solo, é a escolha nossa. Estar junto desse jardineiro, desse agricultor chamado Jesus, é a escolha nossa. Constantemente Ele está agindo na nossa vida, nos mínimos detalhes, nos menores momentos. E tudo começa com o despertar de cada manhã. Uma dádiva, uma bênção. É como se Ele dissesse: filho, está aí todo um terreno fértil para você recomeçar. Porque não existe terra infértil. Existe terra que não foi preparada, que não foi adubada, que não recebeu os devidos cuidados. Não existe conflitos no nosso dia a dia que não possam receber a semente do amor, do perdão, da compreensão, do recomeçar, da renovação. Nós temos que aprender a lidar com essa diversidade de sentimentos, de emaranhados que está aqui dentro nesse momento. Porque nós entramos em contatos com diversas pessoas no nosso dia a dia. Algumas que nós temos mais afinidades, outras menos. Algumas que nós nos sentimos felizes demais por estar perto. Outras que nos incomodam. Mas todas elas têm algo a nos ensinar. Todas elas nos oferecem um terreno para ser semeado. A semente é a do Evangelho. O solo são aqueles que foram colocados aos nossos lados para nos ajudar nessa caminhada, nessa estrada, nesse caminho, nessa diversidade de terrenos. O saquinho da semente está ali. Jesus está ali para te ajudar. Mas se não abrirmos essa porta, deixar Ele entrar, dar as mãos, permitir que Ele nos envolva, como envolveu tantos quando aqui esteve, essas sementes vão se tornar infrutíferas. E aí o tempo vai passar, o amanhã vai chegar. Às vezes aquele terreno que estava ali, que esteve por muito tempo, não mais vai estar. E aí um sentimento do eu podia ter feito vai bater a sua porta.
Mas até esse sentimento, às vezes, é o convite ao despertar que Deus nos manda. Porque às vezes precisamos ainda de sentir a dor para compreender o propósito da vida. Não estando mais ao lado daquele que eu amo, não podendo conviver com ele. Muitos de nós estamos perdendo irmãos, pais, mães, que na verdade não estamos perdendo. Eles apenas completaram a sua jornada aqui da melhor forma possível e retornaram à pátria espiritual. E lá estão se preparando ou aguardando o momento para recomeçar novamente na matéria. Em breve estaremos com ele. A saudade bate à porta. Momentos passam pelas nossas mentes. Às vezes as lágrimas rolam. Mas não veja como um tempo perdido. Porque até de lá, o solo ainda continua esperando você lançar a semente que Jesus nos deixou. Não importa o tempo que leve, é sempre tempo de recomeçar, de replantar, de semear. Se não deu certo, recomeça. Não tenha vergonha de Deus, não tenha vergonha de Jesus, não tenha vergonha de se mostrar um publicano ou ainda um Pedro incompreensível. Apenas seja você. Você olhando para dentro de si, buscando o melhor que está ali, por mais fundo que esteja, por mais que as dores estão aí assolando, algo de bom você tem a semear. Porque todos nós somos os semeadores responsáveis por sair a semear em cada despertar. Um obrigado a todos e que possamos refletir sobre como estamos aproveitando o tempo e a função de semeador. Muito obrigado, tenha um bom domingo e que Jesus possa nos envolver, nos ajudar a vencer as nossas dores, as nossas dificuldades e oferecer como semente o que temos de melhor para aqueles que caminham conosco. Que assim seja.